E vamos agora para a meditação em Lucas 22. Eu já falei tanto aqui da palavra que eu me sinto como se eu já tivesse feito a meditação de hoje. Deixa eu me ver quanto tempo aqui. Ai, sem óculos é difícil, irmãos. 1 hora e 24 minutos, uau! E eu tenho tanta coisa ainda para fazer hoje, mas é um prazer estar aqui com vocês, viu? Lucas 22, vamos para o versículo que eu queria meditar com vocês aqui. Versículo 31 em diante. Mas antes disso, quero convidar você a pegar a sua Bíblia também. E se você, assim como eu, tem hábito de anotar na palavra referências, pegue também uma caneta, né? Ou então um bloco de notas, também além da caneta. E oremos. Amado Deus, nosso querido Pai, eu rogo a Ti, Senhor, pela unção, pela direção do Teu Espírito Santo e pela compreensão da Tua palavra que somente o Teu Santo Espírito em nós pode nos dar. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra venha para a Tua glória nos edificar em Cristo, nos tornar uma nova criatura, Pai. Que venhamos crescer na graça, no conhecimento e também em sabedoria para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, e nos diga aquilo que o Teu Santo Espírito quer nos falar, e que o maligno não consiga roubar essa palavra do nosso coração. Nós assim te rogamos e agradecemos no santo nome do Senhor Jesus, a quem seja toda honra e glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, como você sabe, a meditação de hoje é em Lucas capítulo 22. E como eu disse, recentemente eu trouxe uma pregação intitulada Quem será o traidor?, que é uma mensagem baseada no versículo 22, Lucas 22, 22. E se você não ouviu ainda, está no canal A Deus Toda a Glória. Eu vou deixar aqui no comentário em destaque o link para esse vídeo, Quem será o traidor? E para o outro vídeo que eu já mencionei aqui também, intitulado Corra pela Sua Vida. Tá? Vale a pena você conferir os dois. E o que eu gostaria de compartilhar com você aqui em todo esse capítulo, que é um capítulo longo, são 71 versículos e teria muito a ser dito aqui, mas o que fala mais forte ao meu coração para compartilhar com você, e que é o motivo do título desse vídeo, depois da chamada de atenção aos irmãos do Distrito Federal, né, o título é Quando te converteres, e é baseado no versículo 32. Mas vamos ler do 31 aqui, onde o Senhor Jesus diz assim a Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Eu considero essa passagem de grande importância, irmãos. Eu até já preguei sobre isso também, sobre o perigo da presunção, né? É um perigo que os calvinistas correm, porque se acham prontos, né? Não no sentido de que são santos, mas no sentido de que estão com a salvação segura. É claro que nós estamos seguros em Cristo, mas nós precisamos estar nele, né? Não podemos endurecer o nosso coração, não podemos resistir ao Espírito Santo. E ontem eu estava lendo o texto bíblico da defesa que Estevão faz e que os judeus não aceitaram e então ele é apedrejado. E no final do seu discurso, né, Estevão vai dizer sobre aqueles judeus sempre estarem endurecendo o coração, o que mostra que podemos endurecer o coração e resistir ao Espírito Santo, né? Para não ficar aqui nas minhas palavras, eu vou ler aqui em Atos, capítulo, deixa eu ver aqui, logo no início de Atos, onde Estevão faz a sua defesa no capítulo 7, que é um longo capítulo também de Atos,
e aonde ele diz assim no versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Né? Então, é possível alguém resistir ao Espírito Santo? É possível. E quem diz o contrário está dizendo que Estevão mentiu, então, no seu discurso. Né? Então, cuidado aí para você não ser enganado, tá? Pelo discurso que diz que é impossível resistir ao Espírito Santo. Não endureça o seu coração. O Espírito Santo nos convence de pecado, mas, uma vez convencidos de pecado, cabe a cada um de nós nos arrependermos do pecado ou não. Deus não nos obriga ao arrependimento, Ele nos chama ao arrependimento. Amém? E aqui, amados, nós temos uma revelação assustadora. Né? Pedro caminhava já, segundo acredita-se, né, quando nós unimos os 4 evangelhos, né, se conclui que o tempo do ministério público do Senhor Jesus durou cerca de 3 anos e meio, que é muito significativo, né, que sejam os 3 anos e meio. O que isso teria a ver com os 1260 dias? O que isso teria a ver com os 42 meses mencionados lá em Apocalipse? Pense nisso. Tenho refletido sobre isso. E o tempo, né, de ministério do Senhor, 3 anos e meio. Que é exatamente 42 meses, 1260 dias, enfim. E aí, Pedro já estava com Jesus durante todo esse tempo e, evidentemente, que Pedro estava sendo convencido de muitos pecados pelas pregações do Senhor. O Espírito Santo estava falando ao coração de Pedro, mas Pedro ainda resistia ao Espírito Santo. Em algum ponto ele ainda resistia. E em qual ponto era? Na questão da soberba. Quando nós lemos os evangelhos, não estou falando mal de Pedro, tá? Muito pelo contrário, eu admiro muito esse apóstolo, e é o apóstolo com o qual eu mais me identifico, na verdade. A personalidade de Pedro me lembra muito a minha própria personalidade, intempestivo, precipitado, falador, né? E eu luto contra isso e peço que Deus me mude. E você sabe que Pedro também era assim. Só que Pedro tinha um probleminha a mais, ele queria ser maior do que os outros, ele queria ser melhor do que os outros, né? E por isso foi que mesmo o Senhor Jesus dizendo que todos os apóstolos o abandonariam, Pedro disse que ele não o abandonaria, né? Então veja, Pedro está aqui, em primeiro lugar, ele está contrariando o que o Senhor Jesus disse que aconteceria. Então talvez Pedro não tenha se dado conta, mas ao dizer que ainda que todos lhe abandonassem, que ele não o abandonaria, e que ele estava pronto a ir com Jesus para a prisão e até para a morte, sabendo que Jesus tinha profetizado morte de cruz, que era a morte mais sofrida, mais terrível, mais vergonhosa que existia, porque os que morriam na cruz morriam nus perante as pessoas que ali estavam. Então era terrível, era vergonhoso, era doloroso, era terrível. E Pedro dizendo que estava pronto para isso. Então ele estava mantendo ainda no seu coração esse orgulho próprio, né, que ele não permitia ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ele insistia que era melhor do que os outros. Lembram que houve uma discussão sobre qual deles era o maior? Provavelmente quem começou essa discussão foi Pedro, né, se achando melhor do que os outros. Né? Vejam que quando Pedro disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", ele se achou com essa frase, porque Jesus disse: "Não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai". Subiu em Pedro uma soberba tão grande, que logo depois Pedro chama Jesus no canto, tentando dissuadir Jesus de morrer pelos nossos pecados, dizendo: "Senhor, que de modo algum isso te aconteça". E o Senhor teve que repreender a Satanás, que estava usando Pedro naquela hora. Então vejam, como o inimigo se aproveita das nossas fraquezas, né? E Pedro tinha essa fraqueza. E qual é a nossa fraqueza?
Qual é o ponto em nós em que nós ainda temos que nos converter? O Senhor Jesus não desistiu de Pedro, e isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Jesus não desistiu de Pedro. Ele não desistiu de mim. Quantas vezes eu decepcionei o Senhor? Quantas vezes eu decepcionei o Senhor? E Ele não desistiu de mim. Aliás, a primeira vez que o Espírito Santo falou ao meu coração foi essa frase: se você está vivo, é porque o Senhor te dá mais uma chance. Porque eu te dou mais uma chance, disse o Senhor para mim. Se você está vivo, o Senhor te dá mais uma chance de arrependimento, de conserto. E foi o que o Senhor fez com Pedro. E não foi lindo, irmãos, que foi esse Pedro aqui que o Senhor chamou para pastorear as suas ovelhas? Pedro tinha dito que ele amava mais o Senhor do que os demais, que ainda que todos abandonassem o Senhor, negassem o Senhor, ele jamais faria isso. E você sabe que aqui mesmo em Lucas capítulo 22, Pedro nega Jesus 3 vezes. 3 vezes. Veja isso no versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro, vamos ao versículo de número 59, para o melhor entendimento, perdão. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, e aqui foi a terceira negação: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, a palavra diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Eu tenho certeza que esse olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de condenação. Foi um olhar de compaixão, de misericórdia. E a prova disso foi que quando o Senhor ressuscitou, o Senhor, ele, através do anjo que orientou as mulheres que dessem o recado aos apóstolos que Jesus tinha ressuscitado, é dito: dizei aos discípulos e a Pedro. Isso está mencionado em apenas um dos evangelhos. Eu creio que é o evangelho segundo Marcos. Deixa eu só conferir aqui rapidamente, irmãos, para que eu não venha me confundir no que eu estou ensinando. É exatamente isso. Marcos 16, versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Por quê? Porque que esse anjo, obedecendo a ordem do Senhor, disse às mulheres: dizei aos discípulos e a Pedro, porque Pedro não se considerava mais um discípulo. Quando ele saiu chorando amargamente, ele certamente imaginou que tudo estava perdido para ele, mas não estava. Não estava. E o Senhor, então, quando, depois de ressuscitado, ele aparece para os seus discípulos, especialmente os apóstolos, ressuscitado, mais uma vez, né? E aqui está em João, se você quiser, veja comigo João, capítulo 21. João, capítulo 21. Deixe-me ver apenas se eu encontro aqui. O versículo 1 diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. E aí, se você quiser, depois leia todo o texto. E então o Senhor Jesus tem uma conversa com Pedro, escute. E disse assim, e essa vez era que o versículo 14 diz que era a terceira vez que Jesus se manifestava ressuscitado aos discípulos.
E no versículo 15 é dito: e depois de terem jantado, ou né, ali feito a refeição, aqui na ACF está escrito jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, em outra versão, filho de João, amas-me mais do que estes? Então veja, essa pergunta de Jesus: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Por que o Senhor perguntou: amas-me mais do que estes? Porque foi o que Pedro tinha dado a entender quando ele estava com os demais apóstolos ali na última ceia. Quando Pedro disse: ainda que todos te neguem, eu não te negarei, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, porque eu estou pronto para ser preso e morrer por ti. Ele estava com isso querendo dizer que o amor dele por Jesus era maior do que o amor dos demais apóstolos. E não era, né? E aí então o Senhor diz: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes, né? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então o Senhor: apacenta os meus cordeiros. E aqui a palavra é apacenta mesmo, que significa alimenta, tá? Alimenta os meus cordeiros. Aqui é apacenta. Agora, já no versículo 16 é pastoreia. E infelizmente na versão ACF não há essa diferença. Mas se você conferir no original em grego, no versículo 15 é apacenta e no versículo 16 é pastoreia. Aqui, apacenta os meus cordeiros e no 16, pastoreia as minhas ovelhas. Como Pedro disse que o amava, mas Pedro não disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele não disse: tu sabes que eu te amo mais que os outros te amam. Ele só disse: tu sabes que te amo. Isso já mostrou haver em Pedro um quebrantamento, né, de coração, por ele não ter dito: tu sabes que eu te amo mais que os outros, né? E eu sei que no grego aqui em João há uma diferença. No versículo 15 está agapesmi e no 16 fileoste, ou seja, amas-me com amor ágape, e Pedro responde: amo-te com amor filéu. Amor filéu é amor de amigo. Mas se essa conversa foi em aramaico, e aqui está, por exemplo, uma Bíblia baseada na versão aramaica, que é a Peshita. Deixa eu pegar aqui, só um instante, irmãos. Ai, tá difícil. Estava apertado aqui. Essa Bíblia aqui, tá? Bíblia Peshita. É a versão aramaica. E no aramaico não existe essa diferença de amor e amor, tá? É como no português. Amor é amor e pronto, né? E aí eu fui conferir aqui na Peshita, realmente é só amor, amor e amor. Então está correto. E se a conversa foi em aramaico e provavelmente esse diálogo foi em aramaico, então não há essa diferença que na versão King James há, né? Então Pedro não está dizendo que ama menos Jesus. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ama Jesus, tá? Mas por que no grego ali há essa diferença? Por uma questão estilística apenas. Isso acontece muito no Evangelho segundo João, de não repetir as mesmas palavras. Só por isso, tá? Tanto é que nós vemos a mesma questão estilística na questão da mudança de apacentar e pastorear. Como se chama isso? O estilo do escritor de João é um estilo muito rebuscado. Dos 4 evangelhos, é o evangelho mais rebuscado, é o evangelho mais bem escrito no sentido estilístico, e por isso ele não repetia as palavras, né? E aí você vai dizer: foi João mesmo que escreveu? João, será que ele tinha todo esse conhecimento, esse estudo? Olha, João deve ter ditado o evangelho para alguém que escreveu, né? E aí a pessoa que escreveu colocando ali palavras que não se repetissem, tá? Então essa é a explicação teológica para isso. Dos estudiosos, né? Do texto grego. Então você sabe que o Senhor Jesus pergunta 3 vezes a Pedro. E na primeira vez ele pergunta:
amas-me mais do que estes? E quando Jesus pergunta pela terceira vez, no versículo 17, Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me. Por que Pedro se entristeceu, Simão Pedro? Porque Simão Pedro entendeu que ao perguntar 3 vezes, o Senhor estava trazendo à sua memória o fato de Pedro tê-lo negado 3 vezes. Então Pedro percebeu que o Senhor sabia o que tinha acontecido. Será que Pedro tinha ainda uma esperança de que Jesus não tivesse ouvido ele negá-lo? É claro que Jesus não ouviu, porque estava a uma certa distância e havia muita gente falando ali, né? Mas o Senhor sabia, porque ele sabe de todas as coisas. E aqui Pedro então se deu conta, o Senhor sabe, que vergonha, que tristeza. Mas então veja, que mesmo na terceira vez, o que o Senhor diz a Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Né? Então, Pedro responde de uma forma maravilhosa, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Aqui Pedro reconhece que Jesus é Deus. Porque Pedro percebeu, ele sabe que eu neguei 3 vezes. Claro que Pedro não deve ter contado isso para ninguém. Que ele negou Jesus 3 vezes. Ele não deve ter contado isso a ninguém. E ninguém deve ter também perguntado isso a ele. Mas, então Pedro se dá conta. Ninguém contou isso para Jesus. Jesus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então não tem como eu esconder nada de Jesus. Tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus foi, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, o pastorado é para quem ama o Senhor. Quem ama Jesus. É isso que eu procuro, guiado pelo Espírito Santo, que eu sei que o Senhor procura na escolha de alguém para pastorear uma congregação, uma igreja. A característica é essa, amar o Senhor. Não tem que ter seminário, claro, tem que ter um conhecimento básico da Escritura, mas o seminário não é o que mais importa, a menos que essa pessoa tenha feito seminário porque ela ama muito o Senhor e ela fez o seminário. E eu espero que o seminário não a tenha esfriado nesse amor, porque infelizmente acontece com muitos. Né? O conhecimento incha, é o amor que edifica. Não estou desprezando o estudo, tá? Mas, queridos irmãos, o que nós aprendemos aqui? Que Pedro, ainda que andasse 3 anos e meio com Jesus, ele não era de todo convertido. Mas depois dessa experiência, ele realmente se converteu completamente ao Senhor. E pôde pastorear as ovelhas do Senhor. Porque quem pastoreia, como eu já disse aqui na semana passada, contando uma história muito interessante, quem pastoreia é pastor. Assim como quem advoga é advogado, quem medica é médico, quem pastoreia é pastor. Ainda que em certas denominações seja chamado de ancião, em outras de presbítero, em outras de irmão, mas a função é pastoral. Né? E alguém na igreja tem que ter essa função. E duro é recalcitrar contra os aguilhões. Eu tentei fugir do meu chamado, conheço pessoas que tentaram fugir, mas não fuja do seu chamado, seja ele qual for. Se renda ao Senhor e peça que o Senhor te transforme. Jesus disse a Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. É isso que Jesus está fazendo por nós nesse momento. A palavra diz em Romanos 8:34 que ele está à destra do Pai intercedendo por nós. O Senhor Jesus intercede por você. Então não endureça o seu coração. Se arrependa dos seus pecados. Permita que o Senhor mude você em todas as áreas da sua vida. Em que você ainda precisa mudar? Algumas pessoas ao longo de muitos anos foram pessoas falsas e ainda tem o problema da falsidade. Algumas pessoas ao longo de muitos anos foram pessoas invejosas e ainda tem esse problema. Foram pessoas gananciosas ou soberbas e ainda tem problemas assim. Qual é o problema que você precisa abandonar, mudar? Qual é o pecado? Isso está atrapalhando a sua vida e o propósito de Deus na sua vida. E a vida passa muito depressa.
Então, hoje ainda, se arrependa, ore, peça perdão e se converta e permita que Jesus faça de você como fez com Pedro. Ele antes era um pescador de peixes e o Senhor Jesus o transformou num pescador de almas. Não há impossíveis para Deus, não há. Que Deus muito te abençoe, que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida e que você não somente queira ser abençoado, mas que você tenha muito mais alegria sendo uma bênção nas mãos de Deus. E a Deus toda glória. Amém.